tios do Ministério Infantil. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva, compartilha, deixa seu like para o crescimento do canal. E hoje o vídeo é para você, tia, que trabalha com criança na sua igreja. E o tema do vídeo hoje é erros encontrados no Ministério Infantil. Pois é, gente, encontrei muitos erros em muitas igrejas que passei, até dentro da minha própria igreja, né? Então, vamos lá? Eu anotei tudo aqui nesse bloquinho para não esquecer nadinha do que eu encontrei pelas igrejas que eu passei por aí. Vamos lá? A primeira coisa que tá escrito aqui que eu anotei, gente, a gente prepara sempre sacolinhas, preparamos sempre saquinhos surpresas, né? Lembrancinha para nossas crianças, para dar para elas depois do culto, né? Mas sabe o que eu encontrei por aí? Tias que fazem lembrancinhas diferentes, pois é. Convida igrejas de fora para participarem do culto, para participarem do congresso e para os visitantes, até crianças que não é crente, recebe um tipo de lembrancinha, mas o seu departamento recebe outra lembrancinha muito mais melhor, muito mais caprichada. Gente, isso é muito grave. Se você quer dar uma lembrancinha diferente para suas crianças, dê num dia que só tá elas na sua igreja ou dentro da salinha, para que as outras crianças não vejam isso, sabe? Eu fui ministrar numa igreja e todas as crianças que estavam presentes receberam uma sacolinha. Mas as crianças que eram da igreja local receberam uma maletinha com bombom, muitas coisas. E uma criança chegou até em mim e falou assim: Tia Di, por que eu não ganhei esse? E o que você responde para uma criança? Então, tias, cuidado, faça lembrancinhas iguais para todas as crianças. Se querem agradar mais as suas crianças, dê no momento que tiver só elas lá. Isso é muito sério. Outra coisa que eu encontrei nas igrejas por aí, não foi uma, foi várias igrejas. No momento que passa para a preleitora pregar a palavra, as tias vêm servindo água para as crianças em copo descartável. Podem servir água? Sim, gente, uma dica que eu deixo. Sirva antes da palavra, por favor, e recolha os copos. As tias servem a água, no momento que você tá começando a palavra, a criança já perde aquela atenção que você já atraiu e ela bebe aquela água e ela fica assim com o copinho, fazendo barulhinho com o copinho, quando não fica desfiando o copinho com o dente, como que a gente prega com essa criança sem atenção. E eu vou ser bem sincera, se eu vou numa igreja e tem criança com o copinho, eu vou com o microfone até a criança e eu recolho o copinho. Porque além daquela criança não tá prestando atenção na palavra, tá dispersa por causa do copinho, ela tá atraindo quem tá ao seu redor também com o som do copinho, né? Então aí acaba perdendo, muitas crianças acabam perdendo aquele momento da palavra por distrair com o copinho. Então, tias, uma dica que eu deixo pra vocês: se for servir água para as crianças, serve antes da palavra e, por favor, recolha os copinhos. Eu sempre orientei as minhas crianças quando era o culto infantil. Dia de culto infantil das crianças bebam água e vai no banheiro antes do culto. Durante o culto é para ficar sentadinho, quietinho, prestando atenção no culto que é especial para você. Vai estar todo mundo observando vocês, inclusive o Papai do Céu. Então, oriente as suas crianças, né? Porque aí, se você orientar elas a beber água, ir no banheiro antes do culto, né? Antes da palavra, naquele momento da palavra elas vão prestar atenção e não vão se distrair, não vão sentir sede. Fica a dica para vocês. Cuidado com os copos descartáveis, tias e tios. Outra coisa que eu vi por aí e nas igrejas que eu passei foi todo o departamento infantil com o mesmo uniforme.
mas a líder com um uniforme totalmente diferente, nada a ver com o tema, né? E nada a ver com o uniforme que as suas crianças estavam vestindo, né? Gente, para que esse diferencial? São todos iguais, né? A líder tem que ser o espelho das crianças, ela tem que se vestir igual às crianças, né? Para que você fazer um uniforme diferente, uma roupa diferente das suas crianças? Não, eu não vejo, do meu ponto de vista, eu não vejo essa necessidade de a líder se vestir completamente diferente, né? Pode mudar uma coisinha ou outra, mas mudar até a cor, mudar até a frase da camiseta, tudo, sabe? Isso não tem necessidade, gente. Se vista com o mesmo uniforme que as suas crianças. Isso será muito importante para elas. Cuidado com o uniforme. Outra coisa que eu tenho passado por aí, que eu tenho encontrado de erro no Ministério Infantil. Gente, culto velório. Culto de criança velório. Às vezes eu chego na igreja que eu vejo aquele culto velório, gente, chega a dar um desânimo na gente. O povo morto da igreja, as crianças desanimadas, a liderança que está dirigindo o trabalho não fazendo por onde de animar a igreja e de animar as crianças, né? E isso é muito errado, gente. Quem está na frente do trabalho tem que levar a igreja para cima, para dar glória, para se movimentar, para dançar, para pular com as crianças, né? Fazer aquele momento de adoração animado e aquele momento de adoração espiritual com as crianças, né? Ensinar as crianças a dar glória, ensinar as crianças a dar aleluia, ensinar as crianças a orar de verdade. A gente tem ido em igrejas, em cultos completamente morto. Nem parece culto de criança, de tão triste, de tão desanimado, de tão pesado que está o ambiente. Cuidado, tia. Cuidado com o ambiente do seu culto. Outra coisa, gente, que eu anotei aqui no meu bloquinho para não esquecer de erros que eu tenho encontrado por aí nas igrejas. Crianças sem referência espiritual de pais e de liderança. Porque a gente cobra muito dos pais, mas a gente também somos referência para as crianças, nós líderes. Então eu tenho encontrado, gente, crianças que levam celular no culto infantil, que levam um brinquedo no culto infantil. E enquanto você tá lá ministrando a palavra de Deus, você jejuou, você se preparou para aquele trabalho, e a criança tá lá com o celular na mão, jogando, rindo, assistindo vídeo, crianças brincando com brinquedos, gente, exceto, tá, as crianças que são especiais, né? Tô falando de criança normal. E os pais tá lá vendo a criança, é um culto pra criança, o pai tá vendo a criança no celular, não prestando atenção na palavra. A líder também está vendo, não chama a atenção da criança e nem chama a atenção dos pais, né? Então isso é um erro muito grave. Oriente os pais antes do culto, orienta as crianças, fala que é um culto especial. E, gente, celular na igreja é muito errado, né? A criança já passa o dia inteiro no celular e ali não consegue ficar 1h30, 2h30 de um culto especial para ela, com a linguagem delas, né? A líder não chamar atenção, os pais não chamar atenção, é muito errado isso. Cuidado com isso. E fora que atrapalha muito quem tá ministrando a palavra de Deus. Outra coisa, gente, que eu achei um absurdo, que eu encontrei em muitas igrejas, que eu saí arrasada. Teve igreja que eu saí até chorando. Sabe o que é, gente? Obreiros, até pastor, irmãos da igreja, irmãs também, que enquanto o culto das crianças está acontecendo lá dentro, a gente está investindo na vida espiritual das crianças, fazendo um culto para eles. E os obreiros, as irmãs, os irmãos, os pais das crianças estão na porta da igreja, não é nem no pátio, na porta, conversando
conversando alto, atrapalhando o culto, tirando a atenção das crianças. Teve uma igreja que eu fui que davam risada, sabe? A risada entrava lá dentro onde eu tava no altar. Gente, isso é muito feio. Que igreja é essa? Onde os irmãos se reúnem no culto infantil na porta para ficar de papo, conversando, rindo. Criança também é do Senhor Jesus. Crianças também precisam de culto. Muito errado isso, gente. Eu achei um absurdo. Não foi uma igreja, foi várias igrejas. A vontade é de pegar o microfone e falar: irmãos, para de conversar aí na porta, tá atrapalhando o culto, porque aqui nós não estamos brincando de cultinho com as crianças. A gente tá prestando um culto ao Senhor. Muito errado, gente. Oriente, quando você for fazer um culto infantil, oriente, para não ter esse tipo de coisa. Porque, querendo ou não, atrapalha as crianças e atrapalha quem está ministrando a palavra de Deus também. Anota aí, porque eu já anotei aqui no meu bloquinho, gente. Outra coisa errada que eu encontrei muitas igrejas. A falta de recepção com as crianças. É um culto infantil, tem que ter alguém na porta para receber as crianças, né? Talvez precise colocar algum uniforme, né? Algum adereço, alguma coisa na criança, do tema daquele culto. Tem que ter alguém ali na porta para receber com alegria. Se você tiver cabeção, coloca cabeção. Tiver avental, receba as crianças com avental, com aqueles bonecos articulados. Mas tem que ter pelo menos uma pessoa para receber as crianças com um abraço e com alegria na porta. E outra coisa, não só falta de recepção das crianças que eu encontrei por aí, gente, mas falta de recepção com o pregador, com a pregadora escolhida para aquele culto. Já cheguei a ficar 25 minutos na porta, esperando, gente, alguém vir me receber para me dar a orientação onde eu podia guardar os meus materiais, onde eu podia colocar os meus bonecos, né? Então tem que ter alguém para receber o pregador, né? Para orientar o pregador e as crianças também. Esse é um grande erro que eu tenho encontrado em muitas igrejas por aí no ministério infantil. Gente, tem muita coisa anotada aqui, então eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. Espero que você tenha gostado e já fica ligadinho, acione o sininho para quando sair a parte 2 você assistir. Espero que tenha gostado desse vídeo, que seja uma melhora, que seja aberta a sua visão para o ministério infantil através desse vídeo, desses cuidados, desses detalhes. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, compartilhe. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau!